Muito bom, pessoal. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. Vamos começando o nosso webinar, nosso quinto webinar, na verdade, no mês de abril. É uma série, então, que a gente conduziu a esse mês, técnicas de análise de risco. Sempre às quarta-feira, 4 da tarde, estivemos aqui com o Américo e mais um consultor da RSE apresentando um tema para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre gestão do ciclo de análise de riscos do plano quinquenal, um tema extremamente interessante e estratégico para que a gente possa conduzir em nossos trabalhos, em nossas empresas. Pode pular um, Américo, por favor. Veja, a gente já falou para vocês das técnicas de análise de risco, estudos de RASOP e LOPA, análise de Boltai. O último treinamento, o último webinar que a gente conduziu aqui foi sobre consequências e vulnerabilidades, e buscando fechar o conceito, fechar esse plano. Vamos falar de plano quinquenal com vocês. A gente busca, ao longo desse webinar, trabalhar, abordar os slides durante os próximos 45 minutos, e a gente gasta uns 15 a 20 minutos em perguntas e interações com vocês ao final. Então, eu já aproveito para dizer, para que vocês já podem ir colocando as perguntas de vocês no chat. Nós não abrimos o microfone para que vocês possam fazer as perguntas ao vivo, para que a gente possa manter o racional dos slides ao longo dos 45 minutos. Eu vou falar das perguntas ao final, tá bom? A gente vai evitar falar sobre as empresas, o nome das pessoas que estão envolvidas, buscando aí a confidencialidade de vocês ao longo dessa interação, tá bom? E o webinar de hoje vai ser conduzido pelo Américo, que é o CEO da RSE. Américo, por favor. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes por mais essa oportunidade de interação, né? Interação com os colegas da própria RSE e colegas de outras empresas. Fico feliz por podermos tratado ao longo do mês de abril um tema tão importante para as empresas, que é o entendimento do elemento análise de risco dentro do sistema de gestão de segurança de processo. Nós vamos fazer uma correlação desse elemento e do que se desdobra nesse elemento em relação ao sistema de gerenciamento e a inter-relação com os outros elementos. Vamos refletir sobre o que é o plano quinquenal de análise de risco, quem deve estar envolvido nesse plano quinquenal, quais as dificuldades para a realização, como garantir um processo de comunicação e divulgação, disseminação dos resultados do plano quinquenal para todas as partes interessadas, internas e externas, como implementar as recomendações das análises de risco, e nesse como implementar existe uma etapa extremamente crítica, que é como priorizar a implantação dessas recomendações, e o que podemos delegar e como monitorar esse processo de delegação para várias outras pessoas internas ou externas da empresa ou da unidade em relação ao plano quinquenal. Bom, esse slide não é para vocês lerem, é de propósito, só para provocar essa reação, Então, aqui nós temos 2 exemplos de metodologias de avaliações qualitativas, que é o RASOP e a APR, ou Análise Preliminar de Perigo, onde o foco da análise qualitativa, como foi debatido em momentos anteriores, é avaliar os perigos, e no caso do RASOP, o Hazard e Operability, os problemas operacionais que podem acontecer, e em função de um critério de aceitabilidade de risco, definir o nível de risco do cenário. Daí saímos do estudo qualitativo em função dos cenários que surgem,
e em função da classificação do risco desses cenários, alguns vão para o estudo semi-quantitativo, que aí podemos usar como uma das metodologias o LOPA, né, como uma das ferramentas. Podemos também utilizar a árvore de falhas, a árvore de eventos, enfim, para buscar classificar a frequência, a probabilidade da ocorrência do cenário. E também temos o estudo quantitativo de risco, ou modelagem de efeitos, o estudo de vulnerabilidade, que visa identificar quais os efeitos decorrentes daquele cenário, daquela liberação de produto perigoso e ou energia, e as suas consequências em função do alcance que esse efeito pode atingir e as suas consequências para pessoas, danos materiais, ambientais e até reputação da companhia. Após esses estudos, né, quantitativos, existe um outro estudo quantitativo, que inclusive, no Brasil e em alguns países, por exemplo, Estados Unidos e vários países da Europa, que é o estudo AQR, que é o estudo quantitativo de risco e a definição do risco social e do risco individual, onde se identifica a curva do risco social, por exemplo, aqui, de uma determinada unidade, e se essa curva atende, ou seja, se ela está abaixo do critério de aceitabilidade de risco definido pela legislação, ou se ela está acima. Nessa situação, por exemplo, caso a curva esteja acima, nós precisamos implementar medidas, né, ações de redução do risco para que essa curva dessa unidade ela esteja abaixo do critério de aceitabilidade. Isso é apenas uma explicação rápida em relação ao contexto de todas as ferramentas de análise de risco que estão envolvidas dentro de um plano quinquenal e o desafio que é gerir esse plano quinquenal. Então, talvez alguns de vocês, apesar de serem pontos focais de segurança de processos de algumas companhias, não tenham tido, talvez, a oportunidade de evidenciar e de ter em mãos qual a energia, qual o esforço, qual a concentração de gestão necessária para coordenar e monitorar de forma adequada a realização das análises de risco qualitativas, né, semi-quantitativas, quantitativas, ao longo dos 5 anos do plano quinquenal, como também monitorar, né, a implementação das recomendações desses estudos e demais outras outputs, demais entregas que essas análises de risco geram em função de serem realizadas. Por exemplo, cabe a um líder de segurança de processo, seja ele corporativo ou de uma unidade ou de uma área, definir os recursos para a capacitação das pessoas, respeitando os processos de mudança ocorridos. Cabe definir os recursos para análise de risco qualitativas e quantitativas. Cabe definir recursos para implementação das recomendações que não requeiram investimento, ou seja, são aquelas recomendações que estão relacionadas à mudança de procedimentos, mudança de rotina operacional, inserir determinado sistema de segurança no plano de manutenção, mudar a classificação de criticidade de um equipamento, etc. Precisa também inserir no planejamento a previsão de recursos para a implementação das recomendações que requeram investimento, e aí, nesse caso, é uma situação bem sensível, porque nós sabemos que todas as barreiras que chamamos barreiras hard, ou barreiras de engenharia, elas normalmente precisam serem desdobradas num pequeno projeto ou num projeto maior, onde vai requerer todo um trabalho de especificação desses equipamentos ou sistema de segurança, o processo todo de due diligence, o processo de aquisição, engenharia, compra e instalação desses equipamentos. E tudo isso ele é monitorado também, é um processo de monitoramento pelos líderes de segurança de processos da unidade. Bom, precisa-se prever também recursos para manutenção da integridade, da confiabilidade, das barreiras de segurança. Então, ao termos definido quais são as barreiras preventivas, quais são as barreiras mitigadoras dos cenários de risco,
é importante definir o processo de comunicação dentro da organização para que a área de manutenção, a área de operação e engenharia entendam que aqueles equipamentos são barreiras de segurança, passem a tratar a gestão deles e o monitoramento através de indicadores de uma forma eficiente e eficaz. Bom, não poderíamos esquecer que um dos documentos mais importantes para o plano quinquenal é o critério de aceitabilidade de risco. Então, se a empresa não tem uma matriz de aceitabilidade de risco própria, pode usar como referência uma matriz de aceitabilidade de risco definida por um requisito legal, né? E temos no Brasil 4 estados que possuem, na sua legislação de licença ambiental, o PGR, e alguns desses estados definem uma proposta de critérios de frequência e severidade para se classificar os estudos qualitativos. Então, pode-se usar como referência a essas matrizes, ou o que nós recomendamos, e é um grande trabalho que nós fazemos com bastante clientes, o desenho, a criação da matriz de aceitabilidade de risco para esses clientes, respeitando todo o processo técnico, benchmark e a hierarquia organizacional, envolvendo tanto as pessoas técnicas quanto lideranças intermediárias e alta liderança na definição dessa matriz, porque, além de ser um parâmetro técnico, é um parâmetro de decisão empresarial. Bom, um ponto importante do plano quinquenal, que nós temos que ter toda uma cautela, é como priorizar os resultados dessas avaliações de perigos e riscos. Então, nós temos como entregas as recomendações, né, fruto das análises qualitativas. Precisamos, por exemplo, definir critérios, que critérios eu vou priorizar essas recomendações e esses resultados, e quais as abordagens que eu vou utilizar dentro da governança, ou seja, dentro da gestão da empresa e do meu processo de comunicação, como eu vou conseguir priorizar essas recomendações para que os resultados sejam alcançados. Existem 3 tipos básicos de resultados que saem das avaliações de perigos e riscos. Primeiro, a lista dos hazards identificados, a lista dos perigos identificados e a lista dos problemas operacionais que podem comprometer a continuidade operacional da unidade, como também existe a lista dos cenários de acidente potenciais, e aí nós definimos e sugerimos uma atenção toda especial para aqueles cenários classificados com severidade catastrófica ou crítica. Como também output ou saída das análises de risco, temos a descrição da significância dos problemas ou dos incidentes, ou seja, a classificação de risco de cada cenário dentro da matriz de risco, classificando esse cenário como risco alto, risco médio ou risco baixo. E, por fim, não menos importante, nós temos as recomendações para reduzir ou eliminar os perigos existentes, né, de acordo com os padrões, normas, ou mesmo reduzir os riscos associados a esses cenários de acidentes. Aqui segue uma sugestão bem importante para nós podermos ranquear, né, a importância das recomendações de um estudo de plano quinquenal, como resultado de um estudo anual, resultado 2 anos, 3º ano até o 5º ano. Primeiro, qualquer recomendação que viole um requisito legal, que viole um padrão corporativo ou um estándar de engenharia, um padrão de engenharia técnico reconhecido mundialmente ou no país como uma referência, essa recomendação é extremamente prioritária. Caso essa recomendação esteja relacionada à identificação de um erro, de uma falha de projeto de equipamento ou a omissão de uma informação de um documento crítico, como o PIR-ID, o fluxograma de processo, ou um próprio sistema de segurança, né, que deveria estar instalado numa instalação e não foi instalado, mas está no documento, ou seja, durante a análise de risco pode-se identificar que o documento foi previsto no projeto, mas não está instalado. Isso são falhas, são desvios que podem ocorrer e são extremamente graves, né, e que devem ser tratadas essas recomendações com um nível de rigor bastante alto. Também
que possam ser recomendações relacionadas a possíveis acidentes evitados naquela recomendação. Então, se aquela recomendação ela reduz a probabilidade de a ocorrência de um acidente histórico ou de um potencial acidente que já ocorreu na unidade, essa recomendação é também extremamente importante. Bom, devemos também avaliar qual a capacidade de redução de risco obtida com a implantação da recomendação. Ou seja, essa recomendação, ela elimina um perigo, ela reduz a probabilidade da ocorrência, e aí nós vamos ver no slide seguinte qual a classificação dessas recomendações em relação a esse critério. E também um fator importante é identificar se a redução do risco promovida pela recomendação, se ela é em comparação com os recursos necessários para implantá-la, se ela gera uma contribuição muito grande, ou seja, se a recomendação tem um baixo custo de implantação e uma agregação de valor grande para a redução de risco. Bom, um ponto importante a se avaliar é que o conceito de análise de risco ele é implantado e deve ser tratado ao longo de todo o ciclo de vida da organização. Existe uma norma extremamente importante, que é a API 691, que ela trata de toda a questão de risco ao longo do ciclo de vida de uma instalação. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês, e que às vezes nós não vemos uma disciplina muito grande, e aí eu quero tratar a questão da dificuldade de implantar as análises de risco e todas as fases de análise de risco, tanto análise de risco qualitativas como semi-quantitativa e também quantitativa, para um projeto, ou seja, para uma nova instalação ou para uma mudança, para um MOC, que pode ocorrer numa instalação existente. Então, é fundamental entendermos que, junto com o plano quinquenal, que são as análises de risco de uma instalação em operação, existem todo o conjunto de análise de risco que ocorrem ao longo de projetos que estão ocorrendo naquela empresa, e entenda-se por projeto, novos projetos, como também, ou seja, novas unidades, como também mudanças em instalações ou unidades existentes. Bom, aqui eu gostaria de trazer, apenas para relembrar para vocês, que as recomendações ela têm uma hierarquia de importância em relação a elas serem mais efetivas ou menos efetivas. E essa questão de efetividade em relação ao cenário de risco e ao próprio evento iniciador, né, que desencadeia a ocorrência daquele cenário indesejado, vai nos conceitos de aquela recomendação elimina o perigo, a recomendação substitui o produto, o processo, por algo, por métodos, por produtos menos perigosos, com menor impacto. Aquela recomendação, ela estratifica, ela isola, ela separa os perigos, ou seja, ela diminui, no caso do cenário, ela diminui as consequências da ocorrência do cenário em função de uma segregação daquele perigo maior. As recomendações de engenharia, que são os sistemas de interlock, os sistemas de segurança, que reduzem a probabilidade de ocorrência do cenário. Também temos recomendações de controles organizacionais, tipo treinamentos, comunicações, checklists, double check, duplo check para tomada de decisão crítica, enfim, uma série de decisões organizacionais, são recomendações relacionadas a essas decisões organizacionais, que também têm um impacto tanto na prevenção quanto potencial mitigação de um cenário acidental. Bom, temos os procedimentos de controle, então temos procedimentos operacionais, procedimentos críticos, procedimentos de manutenção, procedimentos de emergência, que também são recomendações que podem vir das análises de risco e que têm um impacto importante. E, por fim, mas não menos importante, as recomendações relacionadas às proteções, né? Aos equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, que, no caso da ocorrência do cenário, ou seja, uma recomendação importante, porém bastante reativa, porque o cenário acidental já aconteceu.
A liberação de energia, a liberação do produto já aconteceu, e aí estamos protegendo já o indivíduo já no nível final de proteção. Aqui vem uma provocação, né, muito interessante para vocês, né, e nós vamos discutir isso no final, na etapa de perguntas. Então, nós sabemos que para a gestão de segurança de processo, um dos itens mais importantes é o conhecimento e a aplicação dos indicadores proativos e indicadores reativos de segurança de processo. Aí eu fico bastante feliz de ter participado dos comitês mundiais para padronização da API 754, né, e a própria elaboração do guideline do CCPS, o Process Safety Metrics, onde nós definimos, né, quais são os indicadores Tier 1, Tier 2, Tier 3 ou Tier 4, né, vinculados à disciplina segurança de processo. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Quais indicadores podemos propor para monitorar a qualidade de um plano quinquenal de análise de risco? Reflitam ao longo dos próximos slides que eu vou estar apresentando, para que, no final, vocês possam comentar. Ou seja, os indicadores que nós podemos criar para monitorar o plano quinquenal, a eficiência de um plano quinquenal, a qualidade de um plano quinquenal, seria classificado como indicador Tier 1, Tier 2, Tier 3 ou Tier 4? Vamos para frente. Bom, aqui agora vem, na minha visão, assim, um presente importante, desculpa, mas é bem interessante, porque não tem livro, não está escrito em livro nenhum, né? Quais etapas compõem um plano quinquenal desde o primeiro momento, desde o primeiro ano até o 5º ano. Então, como um gestor de segurança de processo, ele deve atuar para garantir, ao longo de todos os anos que compõem o plano quinquenal, e depois esse plano quinquenal se repete, né, do que nós chamamos dos ciclos dos planos quinquenais, mas como o gestor de segurança de processo, o gestor corporativo, o gestor de uma unidade, o gestor de uma área daquela unidade, né, como esse gestor deve incluir um planejamento, né, das ações suas como gestor e de outras funções, de outras pessoas, para garantirmos que esse plano quinquenal ele será eficiente, será eficaz e gerará grandes resultados para a continuidade do negócio, continuidade operacional, para a prevenção de acidentes com pessoas, com instalações, com meio ambiente, etc. Então, aquele slide que ele é o completo, um resumo do conteúdo, eu vou estar tratando individualmente cada momento. Então, o primeiro ponto extremamente importante e que chamamos a definição das bases para a gestão das análises de risco, a empresa precisa ter um procedimento que defina todo o ciclo de análise de risco da companhia, né, toda a gestão, responsabilidades por esse ciclo de análise de risco, tipos de análise de risco a ser feito, critérios para definição das análises de risco, etc. Então, esse padrão ele precisa ser elaborado, precisa se definir um programa de capacitação das funções diretamente ou indiretamente envolvidas neste procedimento do elemento de análise de risco e nas próprias ferramentas de análise de risco. Nós sabemos que temos que capacitar, eventualmente, facilitadores de algumas ferramentas de análise de risco, como também outras funções que estarão participando das análises de risco. A organização, ou seja, precisamos definir também um modelo, um processo de governança e de comunicação em segurança de processo. E esse modelo de governança e de comunicação, que é através de funções formais ou informais, ou de comitês de gestão de risco, estarão monitorando o desenvolvimento do plano quinquenal, os resultados desse plano quinquenal, a implementação dos resultados do plano quinquenal. Então, esse seria o primeiro momento do plano quinquenal, o início do processo. Bom, ainda no primeiro ano, nós precisamos realizar as primeiras análises de risco qualitativas. E aí entra a pergunta, como é que eu vou priorizar os estudos qualitativos? Eu vou começar por que área da minha empresa?
Então, às vezes, a gente começa por aquela área que as pessoas estão mais disponíveis, por aquele local onde, não, vamos começar porque ali não vai ter uma parada de manutenção, ou vamos começar por aquela área porque o líder tem mais facilidade, enfim. Mas não é assim. Então, eu tenho que priorizar o início do meu plano quinquenal, das minhas análises qualitativas, naquelas áreas onde eu tenho os maiores perigos. E quais são as áreas onde eu tenho os maiores perigos? São aquelas áreas onde eu tenho os produtos de maior perigo e os maiores inventários daqueles produtos com os maiores perigos. Então, nós precisamos, após a realização dessas análises de risco qualitativas, identificação das áreas de maior perigo, realização dessas análises, nós precisamos definir uma estratégia para planejamento e implementação de todas as recomendações que vão surgindo dos cenários de análise de risco que são definidos no primeiro ciclo, no primeiro ano. Então, digamos que em janeiro você começa já a realizar os estudos de risco, aquelas sessões de análise de risco. E aí, o que é planejamento e implantação? Aí você tem que começar a definir o planejamento daquelas recomendações que não requerem investimento e das recomendações que requerem investimento, porque nós sabemos que no início do segundo semestre vai se iniciar o ciclo de investimento de todas as empresas, e aí o líder de segurança de processo corporativo e da área de negócio precisa endereçar aquelas recomendações que requerem investimento para o portfólio de investimentos da empresa, para que ela seja concebida, seja analisada, seja priorizada no ciclo de prioridades de engenharia, para que seja concebida para implementação no outro ano, ou, se ela for extremamente crítica, para que seja, inclusive, contemplada no ciclo de projetos do ano em curso, se ela estiver relacionada, por exemplo, a um cenário de risco alto, a um cenário que esteja no nível de risco vermelho ou não aceito. Tá? Um ponto importante também é começar a montar a matriz de cenário de risco da planta. O que é a matriz de cenários de risco da planta? As pessoas, às vezes, confundem com a matriz de aceitabilidade de risco que está usando na análise de risco. Não é só isso. Você usa a matriz de aceitabilidade, mas você marca em cada caixinha daquela do risco, que é a união entre a frequência e a consequência, você marca quantos cenários estão ocorrendo, estão sendo gerados naquela organização, e com isso, semestralmente ou anualmente, você atualiza a matriz de cenários de risco daquela área, daquela unidade e corporativamente. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na última empresa que eu trabalhei, nós tínhamos eram 40 unidades, eu era líder mundial dessa organização, eram 40 unidades espalhadas pelo continente América do Sul, América Latina, América do Norte e Europa, e o número de cenários qualitativos estava entre 98 mil e 103 mil cenários, variava. Por quê? Porque, a depender do ano onde existissem novos projetos, novos investimentos, poderiam surgir novos cenários de risco a serem tratados e incorporados naquelas unidades onde ocorreram os novos projetos. Bom, ainda no ciclo, e aqui vocês veem uma recomendação anual, ou seja, anualmente, todo ano o líder de segurança de processo corporativo da unidade, daquela área, deve monitorar a implementação das recomendações dos cenários que não vão para estudo complementar, devem assegurar a realização das análises de risco semi-quantitativas e quantitativas identificadas no estudo qualitativo do ano anterior, ou seja, no ano anterior, através dos estudos qualitativos, surgem, em função do resultado do risco daqueles cenários, surgem cenários que devem ir para o estudo semi-quantitativo, ou seja, LOPA ou AQR. E isso deve entrar no plano do segundo ano, terceiro ano, quarto ano e, por último ano. Ou seja, anualmente eu tenho que prever
quais os cenários que foram endereçados para estudos complementares, colocar isso no meu plano quinquenal e tratar isso de uma forma sistêmica. Então, precisa-se planejar a realização desses estudos complementares, precisa-se planejar a implementação das recomendações dos estudos qualitativos e dos estudos complementares do ano anterior. Então, você começa a construir um grande conjunto de recomendações que, se não tiver uma gestão adequada, você se perde. Então, não é raro nós auditarmos algumas organizações e identificarmos recomendações que foram colocadas em estudos quantitativos ou estudos qualitativos há 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, e nem foram implementadas ainda. E, muitas vezes, por falha de gestão. E essa falha de gestão, ela não traz a priorização adequada daquela recomendação ou não coloca no processo de governança e de comunicação da empresa aquela recomendação como algo prioritário. Um momento só para um ajuste técnico aqui. Bom, Américo, só para descontrair um pouco, eu já limpei minha tela aqui 4 vezes achando que era da minha tela aqui. Eu imaginei isso. Bom, mas voltando, o último item desse slide é um dos itens de maior significância para os altos executivos da companhia, as lideranças intermediárias, e é onde o líder de segurança de processo pode ganhar uma importância dentro do risco empresarial muito grande. Por quê? Porque o ciclo de análise de risco, o plano quinquenal, ele permite aos profissionais de segurança de processo aplicar o conceito de empresariamento e, inclusive, gerar uma economia de dezenas de milhares, centenas de milhares e milhões de dólares para a empresa em função da identificação da necessidade real e do nível de rigor ou do nível de segurança implantado ou recomendado naquela proteção ou naquela barreira. Então, nós temos experiências de vários e vários anos em função do que chamamos de um quality assurance ou uma qualidade assegurada nas análises de risco qualitativas, validar aquelas recomendações que vêm de estudos qualitativos, eventualmente eliminando recomendações que não reduzam o risco daquele cenário. E, ao eliminar aquelas recomendações, muitas recomendações para instalar válvulas de bloqueio, para instalar sistemas de interlock, para instalar sistemas de nível, para instalar analisadores, enfim, são coisas, às vezes, eventualmente boas para uma determinada dimensão, por exemplo, operação, mas que, para o assunto segurança de processo, para se efetivamente aquela recomendação, se ela reduz o risco do cenário, ela às vezes não reduz o risco do cenário e nós estamos investindo, gastando centenas de milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares ou milhões de dólares com recomendações não eficientes, não eficazes, inclusive fazendo com que esses equipamentos instalados tenham todo um custo, né? Não apenas de CAPEX, que é o custo da implantação, mas o custo de OPEX, que é o custo de manter esses equipamentos íntegros e confiáveis ao longo de todo o ciclo de vida desse equipamento dentro da organização. Ainda anualmente, precisamos estar atualizando a matriz de cenários de risco de processo, com a evolução do plano quinquenal, devemos estar priorizando a implantação das recomendações dos cenários de risco de maior severidade, devemos estar capacitando as funções com base nos estudos de risco feitos e nas análises, ou seja, recomendação, colegas, não tenham as análises de risco apenas para atendimento de requisito legal, nos HDs, nos grandes books produzidos e para entregar aos órgãos ambientais. Vamos incorporar o conhecimento obtido das análises de risco nos procedimentos operacionais, inserindo, por exemplo, quais são as barreiras críticas para um grave acidente operacional que pode ocorrer naquele equipamento, na partida daquele equipamento, numa variável crítica de processo, quando ela foge do parâmetro de operação normal, aquela variável. Então, se os sistemas de segurança não atuarem, que cenário de risco pode acontecer? Então, vamos inserir
o conhecimento, o resultado das análises de risco dentro dos procedimentos operacionais, dentro dos procedimentos de manutenção. E aqui, como eu já destaquei no slide anterior, vamos aproveitar essa oportunidade de empresariar nas análises de risco. Vamos identificar aquelas recomendações, né, aquelas barreiras que contribuem para a não ocorrência de um grande acidente de processo. Vamos identificar aquelas recomendações ou aquelas barreiras que melhoram a continuidade operacional, ou seja, o business continuity plan, aquela barreira que vai assegurar uma maior disponibilidade da operação e fazendo o quê? Contribuindo para aumentar a produção. Isso é um indicador. Isso, inclusive, é um indicador. Ou seja, se eu tenho barreiras que estão com alta taxa de falha espúria, né, atuando indevidamente, parando o processo, eu estou contribuindo negativamente para uma redução do nível de produção da unidade. Plano de ação dos pontos focais. Esse item aqui para vocês é uma reflexão onde eu já tive a oportunidade de implantar em várias empresas aqui no Brasil, implantamos na Alemanha, implantamos nos Estados Unidos, e a última empresa que eu implantei dentro da empresa, a última unidade que implantamos dentro da empresa última que trabalhamos foi num grande complexo no México, e depois, né, já na RSE, implantamos também em algumas empresas, alguns clientes de diferentes segmentos, na área de mineração, na área de petroquímica, na área de papel e celulose, enfim, que é definir uma governança em segurança de processo na empresa, definindo os pontos focais de áreas, ou seja, eu tenho um ponto focal de segurança de processo na logística, eu tenho um ponto focal de segurança de processo na área de recursos humanos. E aí muitas pessoas podem estar se perguntando, puxa, não entendi nada. Como é que eu vou ter um ponto focal de segurança de processo na área de recursos humanos? Sim, porque lá, esse ponto focal de segurança de processo na área de recursos humanos vai estar discutindo conosco e contribuindo conosco em todo o programa de capacitação, em todo o programa de identificação de funções críticas dentro da companhia para o assunto de segurança de processo. Bom, temos também, dentro do processo de governança, líderes de segurança de processo das áreas operacionais. Então, se eu tenho uma unidade industrial, um site, onde eu tenho 3, 4 áreas diferentes de produção, eu tenho um ponto focal de segurança de processo ali. Possuo o líder corporativo de segurança de processo para unidades, para empresas que têm mais de uma unidade, né, eventualmente no mesmo país ou outro país, e tenho os líderes das unidades de negócio. E aqui, agora, é um grande, na minha opinião, um presente e uma provocação para vocês, porque a minha proposta aqui é vocês construírem, podem interagir conosco, não tem problema, posso apoiar, né, na construção de um modelo de governança e de comunicação dentro da empresa, usando essa estratégia de definição de pontos focais, e aí as empresas menores não pensem assim, puxa, Américo, mas eu não tenho profissional de segurança de processo aqui. Eu não estou dizendo que esses pontos focais são pessoas que estão 100% alocadas na segurança do processo. Não. São engenheiros de manutenção, são engenheiros de produção, são engenheiros de processo, são engenheiros dentro do departamento de engenharia, são profissionais de RH, é um profissional do jurídico, são profissionais, eventualmente, o líder corporativo de segurança do processo, se a empresa for grande, ele é cativo, ele é específico. Eventualmente, dentro de uma unidade, pode ser um engenheiro de processo ou um profissional cativo, porque uma unidade ela pode ser uma unidade pequena, mas uma unidade grande. Enfim, então aqui eu estou passando para vocês agora, né, as responsabilidades de cada função. Então veja que conteúdo importante, porque aqui nós estaríamos definindo um procedimento, construindo um procedimento dentro do primeiro pilar, que é compromisso com segurança de processo, ou seja, dentro do primeiro pilar do modelo de segurança de processo do CCPS, que é composto de 4 pilares, ou seja, lembrando os 4 pilares, o primeiro pilar, compromisso com segurança de processo, o segundo pilar, conhecimento dos perigos e riscos em segurança de processo, o terceiro pilar, gerenciamento dos perigos e riscos, e o quarto pilar, aprendizado com experiência.
Então, nós estaríamos construindo um procedimento, um padrão, para fortalecer o primeiro pilar de compromisso com segurança de processo, definido dentro da unidade, definido na organização, um modelo de governança para ações e responsabilidade com o líder corporativo, ou seja, definindo padrões e normas corporativas. Eu vou só citar algumas: coordenar as análises de risco corporativamente, capacitar todos aqueles pontos focais de segurança de processo que mostramos no slide anterior. Então, pontos focais da unidade, pontos focais das áreas, e o líder corporativo ele tem a atribuição de construir a matriz de capacitação em segurança de processo, alinhado com todos os outros profissionais, e fomentar e provocar essa formação, essa capacitação dentro da organização. Bom, buscar benchmarks em segurança de processo é o papel do líder corporativo, coordenar o grupo de análise e gerenciamento de risco, padronizar as análises de risco entre todas as unidades, em todos os países, em todas as unidades no mesmo país, e consolidar os indicadores de segurança de processo referentes às análises de risco e, lógico, referentes a todos os outros elementos que compõem o sistema de gestão de segurança de processo. Aqui ainda tem as ações e responsabilidades do líder corporativo. Vocês vão ter esse material para que vocês façam uma reflexão. A minha reflexão para vocês, então, o que eu estou passando aqui para vocês é uma experiência de quase 30 anos em implantação, em gestão, em auditoria, em monitoramento, em diferentes organizações do assunto segurança de processo. Então, aqui, tentem como exercício pegar esses slides e marcar em verde, amarelo ou vermelho, se essa ação, primeiro, se essa função existe, então você vai marcar líder corporativo, não existe, então marca em vermelho, ou não, é mais ou menos, marca em amarelo ou não, verde, existe e é forte. Bom, e essa atribuição de cumprimento do plano quinquenal das análises de risco, o líder corporativo na minha empresa tem ou não tem? Você marca em verde, amarelo ou vermelho. E em função disso, que é um autodiagnóstico dentro desse conceito de governança, ações e responsabilidades na gestão de análise de risco e do plano quinquenal, além de outras atribuições de cada função dessa, você vai construir um mapa que vai sair com ações e recomendações específicas e de gestão para que você construa a implementação de um modelo de governança e de comunicação de segurança de processo dentro da sua empresa. Então, além do líder corporativo, tem os pontos focais, ou seja, o líder de segurança de processo das unidades. Então, se eu tenho uma empresa que tem 10 unidades no Brasil, então existe um ponto focal, um líder corporativo, existe um líder de cada unidade, e dentro da unidade, digamos que tem uma unidade que tem 3, 4, 5 áreas, cada área tem um ponto focal. Então, no fim, nós criamos uma grande rede de líderes de segurança de processo, corporativo, unidade, áreas e pontos focais, e essa rede ela constrói todo um processo de comunicação, governança, monitorando indicadores, ou seja, não se implanta segurança de processo de uma forma centralizada. Nós temos que descentralizar a implementação de segurança de processo, descentralizar o assunto análise de risco, o assunto realização e implementação de um plano quinquenal dentro da unidade, e com isso nós vamos criar uma grande cultura de gestão de segurança de processo, de gestão de análise de risco dentro da companhia. Então, cabe ao líder da unidade, parecido com o líder corporativo, só que dentro de uma abrangência da unidade, apoiar a liderança da unidade, da planta em segurança de processo, ou seja, o gerente de operação, coordenar as atividades de segurança de processo na planta, na unidade, assessorar as equipes na definição e contratação de análise de risco, apoiar o programa de capacitação. Aqui ainda tem algumas responsabilidades desse ponto focal, desse líder de segurança de processo na planta, dentre elas, apoiar e assessorar o gerenciamento das barreiras preventivas e mitigadoras, realizar análise de abrangência de eventos internos e externos, monitorar, através de indicadores, a implementação de recomendações das análises de risco, das auditorias e inspeções de seguro na unidade. Ainda há atribuições e responsabilidades desse líder da planta, da unidade, né? Vemos agora ações e responsabilidades
ainda da área da planta, desculpe, né? Eu vou passar mais rápido por causa do tempo, e aqui eu queria chegar ao identificar os líderes das áreas de apoio. Por exemplo, eu tenho um ponto focal em uma área de produção, é um engenheiro de produção, ou eu tenho um ponto focal na engenharia, é um líder de desenvolvimento de projeto de instrumentação, ou de mecânica, enfim, mas são pontos focais. Aqui nós temos as ações e responsabilidades, tipo, na engenharia. Eu tenho que ter um ponto focal que ele vai garantir o cumprimento da análise de gerenciamento de riscos, aonde? Se for de produção na planta, se for de engenharia, nos projetos. Então, quem é que vai garantir a realização das análises de risco, monitoramento de indicadores das análises de risco nos projetos? Não é o líder de segurança de processo corporativo. Não é o líder de, ou não deveria ser. Nós temos que ter, nesse modelo de governança, um ponto focal dentro da engenharia que ele vai monitorar e ele vai reportar o indicador. E lá, corporativamente, o líder da unidade vai apoiar esse ponto focal para que nós tenhamos uma pressão positiva, né, para que aconteçam as análises de risco, para que se preveja nos projetos, por exemplo, a realização das análises de risco. Por exemplo, os pontos focais, eles vão ser responsáveis pela gestão de MOCs, que ocorre em cada área a qual ele é ponto focal. Vamos apoiar, os pontos focais vão o quê? Vão apoiar a capacitação de quê? De outros pontos focais ou até de outras funções dentro da empresa. Então, se eu tenho um ponto focal dentro da produção, um ponto focal de segurança de processo, de análise de risco, quem é que pode treinar meus operadores, meus mantenedores em algumas ferramentas de análise de risco? Tipo um AST, tipo um APR, tipo um RASOP. Pode ser esses pontos focais, se eles foram treinados, se eles tiverem essa competência. Bom, ainda ações e responsabilidades desse ponto focal, né? Ainda também, né? Ainda pontos focais de manutenção e logística, algumas ações e responsabilidades, né? Ainda também, isso para vocês entenderem que não é simples construir um processo de governança em segurança de processo, né? Mas, ao se construir o processo de implantação, tanto do plano quinquenal, tanto da realização das análises de risco, como do próprio monitoramento de tudo que é produzido, ele fica muito mais fácil. Daí a resposta em relação àquele item inicial, quais as dificuldades para implantar um plano quinquenal. Se você está sozinho, você é quem tem que convencer, você é quem tem que monitorar, você é quem tem que realizar as análises. Puxa, é muito complicado, fica muito difícil. Então, ao criar a governança, ao demonstrar que essa energia toda vai estar descentralizada em diferentes funções, os ganhos, tanto em formação de cultura, quanto os próprios resultados, são muito maiores. Tá? Ainda aqui, em ações e responsabilidades dos pontos focais, aqui entra a área de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, jurídico, etc. E eu queria dar a oportunidade de pergunta para vocês, né? Então, por fim, eu queria concluir dizendo que nós, da RSE Consultoria, nós agradecemos a participação de todos vocês, contamos com a presença de vocês nas próximas oportunidades, e façam perguntas. Então, mais uma vez, eu estou aqui na frente de vocês, tem um colega que gerenciava 103, 105 mil cenários qualitativos, a matriz era essa, não é fácil, e eu tenho clientes que gerenciam 1.000, 800, 2.000 e acham uma loucura, um absurdo, não conseguem. Então, imagine o volume envolvido em análise de risco, em reuniões, em priorização de recomendações, em monitoramento de indicadores, envolvendo mais de 100 mil cenários qualitativos de APP e RASOP. Bom, gostaria também de, por fim, lembrar, né, para todos nós, e coloquem nas suas redes, estamos disponibilizando os livros do CCPS traduzido para português. Então, nos próximos, temos hoje o livro de MOC, disponibilizado, de gerenciamento de mudança. Estaremos já nos próximos 1 a 2 meses disponibilizando o livro de competência, ou seja, de treinamento, Process Safety Competence, o livro de disciplina operacional e condução de operações seguras, né? E o livro de como escrever procedimentos de operação e manutenção eficientes e eficazes. São guidelines importantíssimos para a implantação de um modelo de segurança de processo e
estarão, a partir de junho, se não me engano, já disponibilizados para todos vocês. Queria lembrar também que já a partir da semana que vem, na terça-feira, se não me engano, dia 5, teremos a aula inaugural da 7ª turma da pós-graduação em segurança de processo, coordenada, conduzida pela RSE Consultoria, e aí gostaria também de contar tanto com a participação de vocês, se vocês enxergarem como oportuno, como a disseminação, a informação das suas redes de relacionamento em relação a essa oportunidade que é extremamente legal e importante, que é ter um curso de pós-graduação em segurança de processo reconhecido do MEC, construindo uma carreira bonita nessa área importante para o nosso país. E, por fim, eu queria já antecipadamente desejar uma semana muito legal, com saúde e paz para todos. Bom, Danilo, queria me disponibilizar para responder perguntas, né? Contem com o meu apoio, e as perguntas que eventualmente não respondermos, se não der tempo, nós vamos disponibilizar na rede, né, a resposta a todas as perguntas. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Ok, obrigado, Américo. Bastante completo os avisos. Pessoal, complementando só o que o Américo está dizendo, eu coloquei aqui no chat agora há pouco um caminho para que vocês possam acessar um glossário do CEPRO, que a RSE disponibiliza. Você pode baixar isso no Google Store, tá? Tá aqui no chat. Usem, a gente tem boas avaliações desse material para vocês. Mandem feedback caso tenham algum problema ou algum termo que não esteja traduzido, compreendido, conversado, que a gente ajuda vocês. Américo, eu tenho 4 perguntas aqui para mandar para você. A primeira que vem no seguinte sentido. A pergunta é se a matriz consolidada dos riscos de um ciclo de quinquenal deve permanecer estática até que o próximo ciclo quinquenal finalize, ou ela pode ser atualizada à medida que esse ciclo evolui? Excelente pergunta. A matriz de cenários de risco, ela é dinâmica, né? E, inclusive, ela é atualizada ao longo do avanço dos estudos qualitativos, e, mais importante que isso, a matriz de cenários de risco, ela é atualizada ao longo dos estudos complementares. Não esqueçam que, quando fazemos um RASOP, você define os cenários, define a frequência, define a severidade, e quando fazemos um estudo de LOPA, por exemplo, para aqueles cenários que precisam ser a frequência retificada, ou seja, confirmada através do estudo de LOPA, às vezes essa frequência muda. Então, é importante que a matriz de cenários de risco de processo ela passa por uma evolução, onde eu tenho a matriz de cenários de estudos qualitativos e a matriz de cenários após estudos complementares. E a matriz que vale no final é a matriz após estudos complementares. Não esqueçam, e aí é extremamente importante essa mensagem, que muitas empresas reclassificam o cenário depois do estudo de LOPA ou um estudo de vulnerabilidade, porque uma recomendação foi colocada, mas ele nem implantou a recomendação ainda. Então, é inaceitável eu reclassificar o risco de um cenário porque eu mandei inserir, ou seja, vou ser bem claro, você inseriu 2 sistemas de interlock novos, 2 malhas de segurança novas, e aí você reclassifica o cenário de catastrófico e provável para catastrófico e remoto, entendeu? E só porque você concluiu aquela análise de risco, colocou as recomendações, mas nem implantou ainda. Então, não se surpreendam, eu já vi isso. Já vi isso. Então, eu tenho que garantir a atualização daquele cenário de risco na matriz de cenários após estudos complementares, depois que as recomendações são implantadas. Isso é extremamente importante. Então, tem empresas que atualizam dessa forma dinâmica, como foi colocado, trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente. Como o nosso número era extremamente grande, eu atualizava, eu pedia aos pontos focais uma atualização trimestral. Então, trimestralmente,
os líderes de segurança de processo das áreas reportavam a atualização da matriz para o líder de segurança de processo da unidade, e os líderes das unidades, que como eu citei a vocês, na minha experiência anterior como líder mundial, tinham 40 unidades, então eu recebia trimestralmente 40 matrizes sendo dinamicamente atualizadas em função dos estudos qualitativos, semi-quantitativos e quantitativos e as próprias implantações das recomendações. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Américo. Agora tem um pedido de comentário, uma afirmação, um parceirão nosso, a afirmação dele é no seguinte sentido, olha, participei de uma discussão onde se defendia que a matriz de risco deve indicar priorização de cenários, ou seja, olhar apenas cenários catastróficos com risco tolerável. Por exemplo, perder recursos. Ele queria um comentário seu sobre essa afirmação, como que você traz, qual experiência você traz para esse tipo de sentença? Bom, a gestão de risco como um todo, ela leva em consideração não apenas as questões de perigo, né, como as questões de operabilidade. Infelizmente, a maioria das empresas, e às vezes até pela própria formação dos profissionais, eles focam apenas a questão de hazard, né? Ou não tem recursos para tratar a questão de operability. E operability, eu vou responder a sua pergunta em duas dimensões. A dimensão de operability, ela é uma dimensão fantástica para a área de segurança de processo conquistar uma participação e uma presença no comitê estratégico, na medida em que recomendações vinculadas à continuidade operacional estarão aumentando a disponibilidade de operação, disponibilidade de produção. As recomendações de hazard, né, ou seja, relacionadas a reduzir tanto a frequência do cenário ou consequência para cenários que a classificação do risco foi mais em função do perigo mesmo, né, de ocorrência de um grande acidente, normalmente se recomenda focar começar pelos cenários catastróficos e mais próximos do vermelho, ou seja, catastrófico e mais prováveis, né? E depois você vai tratando, porque vocês se lembram de uma frase que eu vou dizer aqui: as demandas são infinitas, os recursos são finitos. Então, se você quiser tratar tudo sem uma priorização, você não vai tratar nada. Então, é extremamente importante você definir as premissas que vão priorizar, né, as ações, tanto a nível de perigo, a nível de hazard, quanto a nível de operability. Então, se eu tenho uma recomendação de operability, que eu vou reduzir, que eu vou eliminar 15 paradas numa unidade, paradas de operação numa unidade, aí você diz, puxa, Américo, como é que pode ter uma malha que eu posso parar porque eu descobri no RASOP? Simples. Imagine um monitor de vibração de uma máquina que ela parou 15 vezes ao último ano uma unidade, né, e 15 vezes gerou 2,5 milhões de prejuízo operacional, e que você fez um estudo, tanto no RASOP quanto no LOPA, e você viu que você pode ter outros sistemas de segurança que substituem aquele monitor de vibração e que, com isso, você pode colocar aquele monitor de vibração não para trip, mas para alarme, sem comprometer o risco como todo do cenário. Então, nessa gestão, você está eliminando aquela perda de 15 paradas acidentais ou 15 paradas no último ano. Isso numa visão de operability. E numa visão de hazard, a sequência é os mais catastróficos e próximos aos mais prováveis, depois você desce para o crítico e depois você desce, se possível, para os moderados. Porém, nunca esqueçam que a priorização leva em consideração o nível de risco de cenário como o histórico de ocorrência de acidentes e incidentes naquela unidade. Então, se eu tenho um cenário que a severidade é crítica, mas eu tenho vários históricos de ocorrência dele naquela unidade, essa é uma premissa, esse é um fator que eu coloco para priorizar o tratamento daquele cenário. Ok, Américo, obrigado pela resposta.
A próxima vem com um elogio à qualidade dos treinamentos que a gente vem conduzindo aos webinars. Muito obrigado. Para que vocês saibam, a gente trabalha nisso não apenas na quarta-feira, mas a gente passa uma semana já organizando, planejando, fazemos uma análise crítica imensa com todo o grupo da RSE. Quando a gente chega aqui, a gente chega muito bem preparado para fazer. Muito obrigado pelo reconhecimento. A pergunta é se todas as barreiras devem ser monitoradas ou apenas aquelas que envolvem cenários de risco médio e alto. Se sugere um critério para priorizá-las. Acredito que está bem condizente com o que você acabou de dizer. Bom, muito boa pergunta, excelente pergunta, porque nós temos que separar, e aí eu vou tratar dois conceitos, né, quando falamos de barreiras de segurança ou elemento crítico de controle. Como nos nossos webinars, nas interações com a RSE, nós temos diferentes clientes, ou seja, clientes de diferentes áreas de negócio, e a depender da tendência desse cliente, se é mais para um corporativo na Europa, ou mais para um corporativo nos Estados Unidos, ou até para segmentos de negócios diferentes, uns chamam barreira, outros chamam elemento crítico de controle. Então, a definição é, se eu tenho a identificação, através de uma análise de risco, que aquele componente é uma barreira de segurança, ou seja, se ele atende os requisitos de ser uma camada independente de proteção ou uma IPL, que chamamos de Independent Protection Layer, é uma camada independente de proteção, e aí são 4 requisitos, que é o requisito de auditabilidade, o requisito de funcionalidade, ou seja, aquele sistema, aquela barreira, ela atende àquela função, o requisito de independência, ou seja, qualquer falha, aquela barreira, qualquer falha em outra barreira ou no evento iniciador não derruba aquela barreira, que é o caráter de um critério de independência, e o critério de fator de redução de risco, ou seja, aquela barreira, de fato, tem um poder, tem uma eficácia na redução do risco, da severidade ou da frequência, pelo menos no fator de 10 a menos 1. Então, isso, as normas, as APIs, os guidelines do próprio Center for Chemical Process Safety e o próprio ICMM para os negócios de mineração, ou seja, a ICMM, a International Council of Mining and Metals, a ICMM, como a própria ACC, né, que é o American Chemical Council, ou as outras associações, o próprio OGP, na indústria de petróleo, eles recomendam que, se é classificada uma barreira, ela tem que ser tratada igualmente como uma barreira. Óbvio que, dentro do caráter de gestão de risco, as barreiras pertencentes ao cenário catastrófico, eu vou tratar com um nível de rigor extremamente rigoroso. Por exemplo, eu tinha 2 indicadores para a gestão de integridade e confiabilidade de barreira. Gestão conjunta, integridade e confiabilidade de todas as barreiras como um todo, o que era classificado, e eu tinha uma gestão diferenciada para barreiras preventivas e barreiras mitigadoras para a gestão de integridade e confiabilidade dessas barreiras de cenários catastróficos. Por uma decisão minha, pessoal, como líder de segurança de processo, porque os cenários catastróficos que envolvem uma unidade, os cenários catastróficos, eles são extremamente indesejados. Eu não posso ter nem a chance de permitir a ocorrência do cenário catastrófico, porque nós estamos falando de múltiplas fatalidades, estamos falando de milhões de dólares de prejuízo, estamos falando de grande dano à imagem e reputação da companhia, estamos falando de impacto ambiental irreversível. Então, eu não posso nem dar chance disso acontecer. E como é que eu vou fazer isso? Não é que eu vou mudar, eu vou deixar de não tratar uma barreira de um cenário crítico ou um cenário moderado. Se é barreira, eu tenho que tratar. Agora, eu vou monitorar o meu rigor na gestão, o meu rigor na indignação pela indisposição. Ou seja, se eu tenho uma barreira de segurança de um cenário catastrófico indisponível, isso é louco, é uma pressão, é uma energia que se coloca imensa para restabelecer, né, aquela barreira de segurança. Se avalia na hora qual o impacto da indisponibilidade no cenário de risco e, eventualmente, você até para aquela área. Então, se a indisponibilidade daquela barreira leva aquele cenário
a uma situação de nível de risco extremamente crítico, você tem força o suficiente, em função de estar gerindo isso, você tem força para influenciar a organização a, eventualmente, parar aquela área ou tomar ações, recomendações temporárias para melhorar aquela situação de risco. Muito boa pergunta. Perfeito, obrigado, Américo. Antes de ir para a última pergunta aqui, eu quero, do fundo do coração, agradecer a presença de vocês aqui. Foram 5 webinars, todas as quartas, 4 da tarde, a gente passou 1 hora aqui discutindo temas e perguntas extremamente profundas, nos fizeram se sentir desafiado para poder interagir com vocês. Ontem mesmo já tivemos reunião, discussão e planejamento para o próximo webinar, agora em maio, e as próximas iniciativas, vocês terão produtos ainda melhores para poder estar aqui com a gente, tá certo? Obrigado, mantenham-se seguros, contem conosco, a gente vai mandar as informações que eu estou prometendo aqui via chat para vocês, tá? E, Danilo, apenas um comentário daquela pergunta, aquele comentário que eu falei, que é o seguinte, os indicadores que monitoram o plano quinquenal indicador TIA ou nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4? Cadê os comentários e respostas? Os meninos falaram alguma coisa aí no chat, não? Pois tá. Estão quietos aqui, viu, Américo? Bastante quietos, não falaram sobre isso. Estão elogiando, obrigado a todo mundo que gostou, tá? Tá nos mandando aqui as mensagens. Veio aqui uma resposta, então, Tier 4. Eu vou responder. Então, é o seguinte, os indicadores que vão monitorar, por exemplo, o percentual das análises de risco qualitativas previstas sobre realizadas, percentual de estudos complementares ou semi-quantitativos previstos versus realizados em cada ano, percentual de estudos quantitativos previstos versus realizados. Outro indicador, percentual de recomendações de estudos qualitativos que não requerem investimento, percentual previsto versus realizado, que foi implantado. Outro indicador, percentual de recomendações que requerem investimento previsto para implantar no ano versus realizado. Outro indicador, percentual de recomendações de cenários catastróficos previstas versus implementadas. Enfim, são indicadores nível 4, Tier 4. Por quê? Porque são indicadores de gestão. Você estará monitorando como que está a eficiência e a eficácia da gestão de segurança de processo, focando as análises de risco, focando as entregas, os resultados das análises de risco. Não é um indicador Tier 1. Tier 1, se lembrem bem. E se quiserem, se vocês acharem que é um valor, se acharem importante, eu posso fazer um webinar focando na API 754 e focando no guideline de indicadores de segurança de processo para esclarecer o que são indicadores proativos e reativos, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Os indicadores nível 1 e nível 2 são indicadores reativos, Tier 1 e Tier 2. O cenário de acidente já aconteceu. Eu vou estar monitorando o número de acidentes Tier 1 e Tier 2, a taxa de frequência de acidentes Tier 1 e Tier 2 e a taxa de gravidade dos acidentes Tier 1 e Tier 2. E os indicadores Tier 3, eles vão estar monitorando a taxa de frequência de pequenos vazamentos, ou seja, são aqueles vazamentos abaixo de 10% do ponto de corte, ou seja, que não é um Tier 2, não é um Tier 1, é um pequeno vazamento, isso classifica como Tier 3, ou a atuação indevida ou a não atuação de uma barreira de segurança. Isso são indicadores Tier 3. Então, voltando para memorizar os indicadores proativos que monitoram a eficiência e a eficácia do ciclo de plano quinquenal e do elemento de PHAs, ou seja, Process Hazard Analysis, são indicadores Tier 4. São indicadores extremamente recomendados. Não deixem de implantar esses indicadores nas suas unidades. E gostaria até de pegar um feedback de vocês ou agora ou depois, deem um feedback a nós, se seria interessante nós tratarmos esse tema indicadores, porque é um dos temas que parece simples, mas é um dos temas mais importantes e mais complexos na gestão
de segurança de processo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né, pela atenção, pelo carinho. Contem sempre conosco para prevenção de grandes acidentes, para proteção à vida, né, e para proteção da integridade, da imagem, da reputação das corporações que compõem o nosso país e outros países que pertencem a essa nossa rede de levar produção, levar produtos para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado mais uma vez, boa semana para todos vocês, com muita saúde e muita paz. Obrigado. Um abraço, gente, até mais.